Olá, hoje a gente vai abrir uma carta muito antiga, que é na verdade um verdadeiro manual pessoal. Pensa assim, um mentor super experiente escrevendo para o seu protegido, um jovem líder que está no meio de uma baita crise. E olha, essa não é uma carta qualquer, não. É praticamente um plano de ação para o jovem Timóteo. A missão dele, colocar a casa em ordem, restaurar a igreja de Éfeso que estava, digamos, um tanto bagunçada. E qual era o grande problema? A igreja estava sendo ameaçada por dentro, sabe? Falsos ensinamentos estavam se espalhando e isso estava criando uma confusão danada, promovendo umas especulações que não levavam a lugar nenhum, em vez de focar na verdade do evangelho. Bom, para a gente entender o peso dessas instruções, a primeira pergunta que surge é: quem escreveu isso? De onde vem a autoridade por trás dessas palavras? E aqui a gente entra num debate interessante. Alguns estudiosos mais modernos olham o vocabulário, o estilo e questionam se foi mesmo Paulo quem escreveu. Mas, por outro lado, a visão tradicional tem argumentos bem fortes. Pensa só, o testemunho da igreja lá do comecinho e, principalmente, vários detalhes superpessoais dentro da própria carta. É aqui que um argumento como o de D.A. Carson ganha muita força. Ele pergunta, basicamente, um falsificador inventaria que Paulo se via como o principal dos pecadores? Ou que ele foi abandonado por todo mundo no momento crucial? Esses detalhes, tão crus e autocríticos, soam muito autênticos, né? Isso fortalece demais a ideia de que a carta veio direto de Paulo. Então, quando isso aconteceu, a gente consegue situar essa carta ali em meados dos anos 60. É um período depois de tudo que a gente lê no livro de Atos. Paulo está livre dando essas instruções importantíssimas para o seu homem de confiança, Timóteo. Certo. A primeira parte desse manual foca em ir direto na raiz do problema: o falso ensino. E quem eram esses falsos mestres? A carta os descreve como pessoas que se desviaram da fé. E o interessante é que, muitas vezes, a motivação deles era orgulho e ganância. A ordem de Paulo para Timóteo é direta: mande essa gente parar. Agora olha que incrível isso aqui. A motivação para esse confronto todo não é raiva, não é querer ganhar a discussão. O alvo, o objetivo final é o amor, é sobre proteger o rebanho, é restaurar, não destruir. Ok, com a questão da crença encaminhada, a segunda parte do manual vai da teoria para a prática. O foco agora é no comportamento, nas instruções de como viver uma vida saudável na igreja. Paulo deixa isso bem claro. Ele está escrevendo para que Timóteo saiba como as pessoas devem se portar na casa de Deus. E essa ideia da igreja como a casa de Deus, a família de Deus, é um tema central na carta toda. E o projeto é bem completo, viu? Cobre desde a prioridade da oração, o caráter dos líderes, até o cuidado com quem precisa de ajuda e a forma como se lida com dinheiro. Fica muito claro que a fé tinha que impactar cada pedacinho da vida em comunidade. E quando a gente olha para as qualificações dos líderes, é impressionante. O foco não está só na habilidade de ensinar, mas, e talvez principalmente, no caráter. Ser irrepreensível, ter autocontrole, não ser apegado ao dinheiro. A lista mostra o altíssimo valor que se dava à integridade moral e ética. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar de lição desse manual tão antigo para os dias de hoje? Quais são os pontos que continuam super atuais? A primeira lição é bem clara. A base de uma igreja saudável é a sã doutrina. A carta mostra o tempo todo que aquilo que uma comunidade acredita afeta diretamente a forma como as pessoas vivem e amam. A segunda lição é que o caráter de quem está na liderança é algo inegociável. Todas aquelas qualificações detalhadas não estão ali por acaso. Elas mostram que integridade, maturidade e um coração de servo são simplesmente essenciais para guiar a comunidade. Terceiro ponto, a igreja é a família de Deus. Essa linguagem de casa de Deus não é só uma figura de linguagem bonita. Ela revela uma visão de igreja como lugar de cuidado mútuo, de respeito e de ordem. Uma verdadeira família. E por último, a quarta lição. O evangelho não é só um conjunto de verdades para a gente acreditar. O propósito de ter a crença correta não é só o conhecimento, mas uma vida transformada, uma vida que reflete a graça de Deus na prática. No fim das contas, 1 Timóteo continua sendo um lembrete poderoso de que proteger a verdade e cultivar o caráter são duas coisas absolutamente vitais para a saúde de qualquer comunidade, em qualquer época. Fica aí a reflexão.